Estamos ao vivo? Estamos ao vivo, muito boa noite. Se você está me ouvindo agora, é porque você está no replay, né? Não está vendo ao vivo, porque agora sim começou a entrar pessoal. Então, sejam muito bem-vindos, vão falando por meio dos comentários se vocês estão me ouvindo bem. Hoje a nossa live vai ser sobre colapso traqueal, uma doença da traqueia que eu vejo que gera muita dúvida. Olha quem está aqui comigo, Hey. É linda essa mulher. Então, esse é um assunto que eu vejo... Fala, Murilo! Esse é um assunto que eu vejo que gera dúvida. Sempre quando a gente vai conversar em algum lugar sobre colapso traqueia, existem algumas divergências e existem dúvidas, né? Oi, Thaís. Tudo bom, galera? Estão me ouvindo bem? Vai falando aí se vocês estão me ouvindo bem. Vão falando se estão me ouvindo bem, porque eu não estou sabendo se vocês estão on e aqui começou a chover. Eu estou dentro de um container. Temos um container aqui e esse container faz muito barulho. Mas vamos lá. Seguinte, colapso traqueal, tá? O que é o colapso traqueal? Também chamado de traqueomalácia. É um problema no anel traqueal. Tá? Um problema no anel traqueal que ele não consegue manter a sua rigidez. Tá? Então vocês sabem, uma pergunta rápida. Quero ver se você sabe, Lívia. Quantos anéis traqueais tem o cão? Quem consegue responder aí? Vai deixando nos comentários se você sabe. Quantos anéis traqueais tem o cão? Quero ver se alguém responde essa pergunta. Curiosidade. Se você não sabe essa pergunta e se ninguém responder certo, eu vou falar no final da live hoje só. Tá? Então assim, ó. Então ele tem vários anéis traqueais. Existe essa malácia nos anéis traqueais que vai fazer com eles que percam sua rigidez. Tá? E o cão com colapso traqueia, normalmente ele vai ter quadros históricos assim, de tosse crônica, principalmente quando ele se agita, principalmente quando ele pega ele no colo. Tá? A apresentação clínica é bem comum, assim. Eu acho que a maioria das pessoas que estão aqui hoje já viram um cão com colapso traqueia. A clínica característica é aquele gasnar de ganso, aquele ganso engasgado, né? Que fica tossindo toda hora, tá? Barulho ele faz assim, assim mesmo, tá? Então, existem várias afecções traqueais. Colapso traqueia é apenas uma delas. Quais são as afecções traqueais que a gente pode ter? Bom, a gente pode ter deslocamento de traqueia, né? A hipoplasia, estenose, a neoplasia, ruptura, traqueite, hemorragia, calcificações da traqueia que muitas vezes são incidentais, não são importantes. E a radiografia ela é útil para identificar algumas dessas coisas. Tá? Existe a estenose traqueal, que é diferente do colapso traqueal. Tá? A estenose traqueal é a estenose segmental de algum fragmento, algum pedaço da traqueia que pode decorrer, por exemplo, de alguma doença, virei sem querer aqui, de alguma doença, tá? Que ele teve posteriormente, por exemplo, uma retirada da massa, pode gerar uma estenose traqueal. Não, todo mundo faz esse gasnar de ganso, né? Essa tosse de ganso aí. Então existem várias doenças que a gente pode ter na traqueia. Colapso traqueia, sem dúvida, é a mais comum, tá? O raio-x ele consegue identificar isso, não é o melhor método, mas ele consegue identificar. E por ser uma alteração dinâmica, né? Então a gente tenta fazer a detecção desse colapso por meio de um estudo dinâmico também, tá? Então a gente faz essas incidências inspiratórias e expiratórias, tá? Para que a gente consiga detectar a constrição ou não da traqueia, tá? Então, como a fluoroscopia ou o fluoroscópio não está acessível para todo mundo, o que a gente faz? A gente tenta imitar com raio-x essa dinâmica do fluoroscópio. Como que você faz isso? Você faz um exame na inspiração e um exame na expiração, tá? E aí o que acontece? No caso de colapso traqueal cervical, a gente vai conseguir detectar isso mais facilmente na inspiração, por uma diferença de pressão. Já o colapso
torácico, né, da traqueia torácica, a gente vai conseguir detectar isso na expiração. Então, quando a gente faz uma análise radiográfica na inspiração e na expiração, a gente consegue, teoricamente, detectar o colapso, tá? Então, é essa técnica que a gente usa. Lógico que a dorso ventral ou a vento dorsal de tórax também nos ajudam para a gente conseguir distinguir outras doenças, ou às vezes até deslocamentos da traqueia, tá? Outra coisa importante que é legal vocês considerarem é que a traqueia, ela exibe uma variação de diâmetro que ela é natural, tá? Pode acontecer naturalmente, até 25% do diâmetro da traqueia pode variar, tá, em ciclos respiratórios. Por exemplo, na inspiração, a traqueia cervical pode diminuir um pouco em relação à traqueia torácica. E na expiração, a traqueia torácica pode diminuir um pouco. Faz sentido, pessoal? Vamos falando aí se vocês estão entendendo. Tá? Eu estou tentando apertar o botão para acenar para vocês, às vezes vira esse negócio aqui. Então, outra coisa interessante aqui sobre o colapso traqueal. Há sempre uma dúvida, né? O que é colapso traqueal e o que é membrana traqueal redundante? Foi inclusive uma das perguntas que a gente recebeu naquele um quadrinho lá de perguntas. Bom, é importante vocês saberem que existe o anel traqueal, tá? E em cima do anel traqueal existe a membrana traqueal redundante, tá? Quando esse anel traqueal ele perde a sua rigidez, ele pode, por exemplo, colapsar dessa forma, ele pode se abrir mais do que deveria, a membrana traqueal redundante vai se alongar para o lúmen traqueal. Então é a membrana traqueal que causa o colapso. O colapso é decorrente da traqueomalácia, degeneração dos anéis, por uma ausência de glicosaminas e proteínas, tá, que fazem essa rigidez. Tá bom? Então, a membrana traqueal redundante é a responsável por fazer o colapso. E o colapso ele existe pela traqueomalácia, pela malácia dos anéis traqueais. E quando essa malácia se estende para os brônquios, a gente chama isso de broncomalácia. Simples assim, tá? Simples assim. Espero que vocês consigam entender o que eu estou falando, tá? Ficou claro para vocês? Vai dando um ok aí. E ainda ninguém me respondeu quantos anéis traqueais tem o cão. Ou pode ter. Joga aí no Google. Joga aí no Google. Não, no Google não. Eu acho que não tem no Google, tá? Então assim, ó, o colapso traqueal ele pode ser congênito ou adquirido. Ele é mais comum em raças de pequeno porte, adultos a idosos, decorrente dessa frouxidão da membrana traqueal dorsal por conta da degeneração dos anéis. Simples assim, não compliquem a vida. A vida é mais fácil do que vocês pensam, pessoal, tá? E aí, Tiago, e se eu não ver o colapso, quer dizer que não tenha? Não, porque como eu já falei, ele é dinâmico. Então a fluoroscopia e a traqueoscopia são ferramentas diagnósticas mais acuradas para detectar o colapso. Ponto. Como isso não está sempre disponível, a gente tem que quebrar o galho com a radiografia, tá? Então, na radiografia a gente vai ver uma pacificação do lúmen traqueal, uma redução do lúmen traqueal, tá? Adquirido, boa pergunta, Débora. De onde você fala, Débora? O adquirido, inclusive quem quiser participar, pode mandar a solicitação aí. A Débora mandou. Como diferenciar do congênito adquirido? Bom, congênito vai ser já um paciente muito jovem com a clínica, tá? O adquirido é aquele paciente já mais adulto para idoso. Argentina, seja bem-vinda. Oi, Mary, tudo bom? Nossa querida Meriane Ferreira, como é que você tá? Então, assim, ó, colapso traqueal, primeiro de tudo, a clínica tem que encaixar pacientes pequenos, né? Obesidade pode causar mais isso. Tem vários fatores predisponentes também a acontecer isso. Mito ou verdade? Maicon, isso é uma verdade, tá? Não é absoluta. Não é absoluta. Colapso torácico acontece mais na expiração, colapso cervical na inspiração. Isso é como, por uma diferença de pressão, isso acontece, tá, mais facilmente. Não é uma verdade absoluta, não é sempre assim, porque há diferenças. Mas, normalmente, o colapso traqueal se comporta desse jeito.
Tá bom? Então, o que eu quero falar que é importante também para vocês saberem? Existem vários diagnósticos diferenciais para colapso de traqueia. E por isso também é importante vocês fazerem o exame todo. Tá? Não tem 12, Marcelo, tem mais que 12. Tem mais que 12. Então, por exemplo, alguns diagnósticos diferenciais para colapso de traqueia. Tonsilite. Olha, tonsilite existe, pode fazer colapso, sim. Paralisia laringiana, pode acontecer. Olha a minha caneca radiográfica. A Yara quase acertou. Tá ali aproximada, é de 37 a 45 anéis. 37 a 45 anéis traqueais que existem, tá? Deixa eu mostrar para vocês. Essa não é uma informação minha. 35 a 45 anéis. 35 a 45 anéis. Qual é a fonte, Thiago? Titio Ettinger, tá? Titio Ettinger que escreveu o capítulo sobre isso no livro do Ettinger. Thiago, mas tu é radiologista e lê Ettinger? Claro, cara. Melhor forma de aprender diagnóstico por imagem é nos livros de clínica, né? Que se você é um radiologista e não estuda livro de clínica, você tá arrasado. Então, ó. Ettinger. Muito bom, tá? Então, diagnósticos diferenciais. Traqueite, colapso, traqueite, corpo estranho, tonsilite, eversão dos sacos laterais, prolongamento do palato mole, entendeu? Isso, a diferença clínica não tem, só os fatores assim clínicos que vão predizer se o colapso é congênito ou adquirido, tá? Normalmente, o que a gente mais vê em cães adultos a idosos é o colapso adquirido. Por uma tosse crônica vai fazendo o colapso. Já em pacientes muito jovens, a gente pode pensar numa doença congênita, tá bom? E aí esses, principalmente os de pequeno porte. Cães de grande porte, não é comum terem colapso. Eles podem ter? Pode, mas não é comum os cães de grande porte terem colapso, tá bom? Outra coisa que é importante para vocês falarem, para eu mostrar para vocês assim o que é importante. Existe o colapso lateral, tá? Existe o colapso lateral, sim, Bia, pode ser agudo, tá? E o colapso lateral, ele não vai dar uma redução traqueal como a gente espera, pelo contrário. Como a traqueia, né, ela tá assim, e a gente tem um colapso lateral, o lúmen traqueal, inclusive, vai parecer maior na lateral. Olha que diferente. Mas o colapso lateral não é o mais comum. O mais comum, sem dúvida, é o dorso ventral. Tá, e aí uma pergunta sempre recorrente que a gente tem, sempre recorrente, é a seguinte. E a incidência tangencial da traqueia? Você faz? Eu falo, não faço. Não faço, não acho útil. Mas por quê? Porque ela não avalia a traqueia por inteiro. Ela é um saco de fazer para posicionar o paciente. E eu acho a incidência lateral esquerda e direita, inspiratória e expiratória, é mais útil. Tá, Thiago, e aquela técnica compressiva da perinha, da traqueia? Tá, isso foi um artigo publicado aqui no Brasil, tá? E assim, não foi padronizado uma técnica, né? Qual é a força que a gente usa? Qual é o material adequado para a gente usar? Existem variações nessa técnica. E tá chovendo, tá caindo a net. Estão me ouvindo? E essa técnica da compressão eu não vejo como melhor do que da inspiração e expiração, tá? E quando eu não acho o colapso na inspiração e na expiração, eu faço uma massagenzinha na traqueia, eu palpo a traqueia, estimulando a tosse e tento disparar no momento da tosse. E essa é uma técnica que costuma funcionar muito bem, tá? Então, é assim que eu faço, é assim que eu uso, é assim que os profissionais que
que eu pude perguntar lá na América do Norte, como a professora Silk Hatch, pessoal lá de Tufts, é assim que eles fazem, né? E é assim que está descrito no Ettinger, por exemplo, tá? Essas outras técnicas foram meio que adaptadas. E tudo bem, se você faz e funciona para você, continua fazendo, tá? Eu vejo que para mim o que funciona mais é inspiração e expiração em momento da tosse. Michael, sim, existe a chance de ter um artefato de movimento no momento da tosse, mas nem sempre isso impede de você dar o diagnóstico, beleza? Nem sempre isso impede de você dar o diagnóstico traqueal. Então, eu não uso a técnica da compressão. Nossa, beleza? Tá chovendo com força agora. Nossa, tá chovendo com força aqui, pessoal. Pega o guarda-chuva lá, pega o guarda-chuva. Tá? A gente faz a live dentro de um container que a gente tem aqui em casa. Beleza. Era pra ser acústico, mas não é. É. Melhorou. Agora a chuva parou. Maravilha. Seguinte, pessoal, estamos com uma sala cheia aqui. Parabéns para vocês que estão aqui com a gente. Agora vocês podiam estar assistindo o jogo lá de futebol, né? Vai lá assistir o jogo de futebol, vai mudar mesmo a sua vida, né? O que importa é conhecimento e não saber que time ganhou, né? Mas tô brincando, se você está assistindo, sem problema nenhum, né? Pão e circo sempre é válido. Então assim, pessoal, existe um artigo publicado pela McReady, e esse artigo ele foi publicado lá em 2007, tá? Ela comparou a fluoroscopia e a radiografia para detectar o colapso traqueal. E aí ela viu assim, ó, a fluoroscopia é melhor. Tá? A fluoroscopia é melhor, mas a radiografia é muito útil para fazer o screening, para começar o screening, né? Para fazer aquela triagem. Como eu falei, existem vários diferenciais, tá? E podem ajudar a tirar esses diferenciais da tua frente. Ó, a Yara tá falando aqui, ó, tenho feito na inspiração, na expiração e tangencial, com raio 90 mesmo, não inclinado. Tem dado certo. Show de bola, Yara. Normalmente, quando eu faço inspiração e expiração em momento da tosse, a tangencial não é útil para mim mais, porque eu já consigo fechar ali, entendeu? Mas se a tangencial funciona para ti, continua, porque é uma imagem bonita, né? Também é legal de ver. Acabei de aposentar minha pera de borracha para fazer a compressão. Olha, é só uma sugestão, tá? É só uma sugestão. Não precisa mudar a sua técnica porque eu estou falando. O que eu falo aqui é o que eu tenho visto, que tem funcionado para mim, tá? E tem dado um resultado bom, o diagnóstico tem batido. Eu trabalhei muito tempo com o professor Paulo Ferrier, ele fazia traqueoscopia, então os diagnósticos batiam muitas vezes. Paulo Ferrier, tá? Lá do raciocínio clínico do VET. Raciocínio Clínico VET, do Raciocínio Clínico VET. Então, assim, se você ainda tem dúvidas sobre como diagnosticar um colapso traqueia, o raio-x é muito útil, ele é o principal exame que a gente usa, ele consegue trazer boas informações, só que o que eu digo? Não complica a tua vida, tá? Eu já vi pacientes, olha, gente, vou contar uma verdade para vocês. Eu já chegou radiografia para mim de pacientes que não estavam tossindo. E era uma pesquisa de colapso traqueia. O paciente não tossia. Tinha compressão da traqueia, tinha tangencial, fizeram o diabo com aquele cachorro, né? E não tinha colapso traqueia. Né? Só pela clínica você já sabe que não é colapso traqueia. Mas ele era pequenininho, não sei o que, às vezes ele se agitava, mas não tossia, não é colapso. Tá? Então, normalmente o colapso tem aquela clínica bem característica de colapso traqueia. Faz sentido? Então, só pela anamnese, pelo exame físico, por tudo, você já direciona muito o seu diagnóstico. A radiografia ela vai apenas confirmar, né, ou descartar, ou, quem sabe, trazer novas informações. Por exemplo, cães com colapso traqueia, muitos dos casos desenvolvem hepatomegalia. Antigamente achava-se e acredita-se ainda que pode ter uma relação com depósito de gordura, porque são mais cães obesos, né? Tosse paroxística, muito bem. Tosse paroxística é uma clínica bem adequada. Vai e volta, vai e volta. E essa hepatomegalia já tem um estudo mostrando que pode ser decorrente da hipóxia crônica, tá? Então, hepatomegalia é bem comum.
Outras coisas importantes que a gente tem como diferenciar é, às vezes, a tosse de origem cardiogênica, né? O átrio esquerdo muito grande, incomodando lá o final da traqueia. Isso pode acontecer, mas o que acontece? Num cão já que tem uma doença cardíaca, normalmente vai ter uma alteração na ausculta. Cão com puramente colapso traqueia, eles não têm alteração na ausculta. Olha que interessante, não é verdade? Então, assim, colapso traqueia faz parte da nossa rotina de radiologista, de clínico, e a gente tem que saber identificar isso. A forma mais fácil de identificar é a radiografia. O colapso, ele vai ver uma opacificação da traqueia, pode ter dilatação se for um colapso axial, né, aquele colapso lateral. Então a radiografia ajuda muito, fazendo a inspiração e expiração, já é meio caminho andado. Se não descobriu nada ali, faça a massagem na traqueia e tenta disparar no momento da tosse, e faça AVD ou DV para também conseguir entender se não tem outra doença pulmonar associada. Tá certo? O tratamento clínico costuma ser muito bom nesses pacientes, a base de broncodilatador, corticoide também você pode usar em alguns casos, tá? E é isso aí, pessoal. E se eu não ver no raio-x? Alguém tem alguma dúvida e quer participar agora da live? Faz o pedido aqui, manda eu, que eu aceito aqui. Você pode mandar uma pergunta pra gente ao vivo e a cores. Vem em mim, Dojihan. Quem quer perguntar pra gente alguma coisa, sintam-se livres para perguntar. Talvez eu passei alguma das coisas aqui, eu não li todo mundo. E quem sabe então vocês queiram participar agora, tá? Fiquem à vontade para mandar sua pergunta, seus questionamentos sobre colapso traqueia. Eu não sei como é que faz isso, na verdade. É só pedir para participar, né? Eu acho que é. Ó, vejo vários amigos usarem condroitina para retardar o colapso de traqueia, por conta do aumento dessa membrana em pacientes de pequeno porte caninos. O uso da condroitina ajuda ou não? Sim, o Ettinger, inclusive, ele traz aqui quais são os diagnósticos, o tratamento que a gente pode usar para essa doença, né? E broncodilatador é o que ele fala assim que é bacana para usar, mas a condroitina ela pode ser usada. A gente percebe que há um efeito benéfico assim em alguns cães, né? Mas não tem ainda, eu acho, eu posso estar enganado, não tão atualizado, que a parte de tratamento realmente não é comigo, mas a condroitina, até onde eu sei, não foi bem confirmada ainda a sua eficácia. Tá? Professora Helena e professora Heloísa podem ajudar. Tiago, sobreposição de tecidos moles cervicais dorsalmente à traqueia pode indicar a suspeita? Muito boa pergunta, Ingrid. A gente tem musculatura, o longissimus que passa ali, tá? A gente tem o esôfago que passa ali. Então é importante saber diferenciar isso, tá? É importante saber diferenciar isso. Eu já recebi exames de pacientes que não estavam tossindo, que tinham aquela sobreposição na traqueia e me perguntaram, é colapso? Olha, ele não está tossindo. Provavelmente não é uma sobreposição, tá? Ou ele até tem uma membraninha ali traqueal redundante, né? Uma mais dobradinha, mas é que ela não colapsa. Isso pode acontecer, tá? Tratamento, assim, o Ettinger ele fala em prednisona, codeína, alguns broncodilatadores, tá? Como a terbutalina, enfim. Mas ele não cita aqui a condroitina. Então, confundir colapso congênito cérvico-torácico com hipoplasia traqueal é comum? Não, porque assim, a hipoplasia traqueal, ela normalmente acontece em cães de braquiocefálicos e difusamente a traqueia vai estar reduzida. Diferente de um colapso, onde é uma parte da traqueia que vai estar colapsada. Tá? Então, normalmente não há tanta confusão entre elas, até porque na hipoplasia a clínica é um pouco diferente, né? Os cães eles têm mais pneumonia, porque eles não conseguem fazer as trocas gasosas direito, então o pulmão fica debilitado. O colapso é mais uma tosse crônica, tá? Então há uma diferença assim, principalmente pelo aspecto radiográfico também, difusamente na hipoplasia e segmentalmente, dinamicamente no colapso, tá?
Legal? Outra coisa que me perguntaram é assim, ó, Thiago, 50% da traqueia tem que estar reduzida para a gente considerar colapso? Na maioria das vezes, 50% assim, é uma linha que a gente usa de referência, né? 50% pode estar abaixo, né? Abaixo de 50% a gente poderia considerar colapso. Não. Tá? Em muitos casos, o cão ele tem um colapso de grau leve que a gente não vai detectar essa redução, tá? Então 50% em alguns cães já podem cursar com clínica de colapso. Esse número ele não é tão útil, até porque a radiografia ela subestima o grau do colapso. Presta atenção, a radiografia ela subestima o grau do colapso, então a gente não pode usar essa linha de corte sempre, tem que sempre associar com o cenário total, tanto da clínica quanto do aspecto radiográfico. E sempre que possível fazer o exame melhor, né? Que é a traqueoscopia e também a fluoroscopia. Eu sei que isso nem sempre está presente, está possível ou está disponível para a gente, mas é um exame que a gente tem que lançar a mão se existe essa suspeita. Tá bom, pessoal? Bom, então é isso que eu queria falar para vocês. Se você está fazendo a tangencial, está fazendo a perinha e está funcionando, pode continuar fazendo, tá? Largura da traqueia, aquela regra de 3 vezes a porção proximal da terceira costela? Isso mesmo, Maicon. Essa é a coisa que a gente usa, né? Ou aquele índice lá de 16%. 16% na entrada do tórax. Tá? Deixa eu digitar aqui. 16% entre a relação da entrada do tórax, tá? Não sei. Aqui, baixou. Então, você mede a entrada do tórax, né, da primeira esternebra até a vértebra, na entrada do tórax, e a traqueia ela não deve ser menor do que 16%. Um Bulldogs pode ser até 10%. Tá? Maravilha? Bulldog ele tem essa variação. Mas no restante a traqueia vai ocupar 20%, 18% da entrada do tórax. Maravilha, meu peoples! Tudo certo? Então esse é um assunto bem interessante, eu gosto muito de discutir ele, porque eu vejo que existem dúvidas sobre esse assunto. Eu espero ter sanado a dúvida de vocês aqui. Ninguém se prontificou, ninguém quis aparecer. Vocês estão com medo de julgamentos? Vocês estão com medo de julgamentos, é isso? Vocês estão com medo de alguém que vai falar, nossa, ele apareceu na live da Unirádio. Não, gente, fica entra aí, fica de boa, cara. Aqui é só gente fina, só gente boa. Estamos com uma sala cheia. Parabéns para você que está aqui com a gente agora, nessa live maravilhosa sobre colapso traqueia. Uma doença apenas da traqueia. Tem várias outras coisas que a gente poderia falar. Tá bom? Lívia, algum recado paroquial? A vozinha. Ah, Larissa, essa vozinha, hein? A vozinha, tá cheio de aluno em rádio aí, ó. Tô só de olho, a Ingrid. Gente, amanhã vai ter aula. Hoje eu liberei um round da Unirádio lá no nosso canal do YouTube. Acho que o 4, né? E amanhã vai ter aula lá no YouTube, tá bom? Então dá uma olhadinha lá no canal. Vai ter aula do quê? Amanhã vai ser interpretação radiográfica? Diferenciais, não é? Não, interpretação radiográfica. Foi física semana passada. Então amanhã é interpretação radiográfica. Bem, algumas sacadas de vocês. Então assistam lá no YouTube, deixem seus comentários, deixem críticas, sugestões, dívidas, né? Conta a tua história. Dívidas não, a gente dispensa as dívidas. As dúvidas tudo bem. Eu sempre falo, dúvidas ou dívidas. Tá? Tá bom, pessoal? Gente, estamos com a sala cheia. Parabéns pra vocês. Tamo junto. Débora da Argentina! Valeu, Débora. Valeu, galera. Muitas graças. Estamos juntos, ó. Agora... Aceitamos sugestão de tema para a próxima live de semana que vem. Já temos uma em mente, mas... a gente sempre está fazendo de acordo com o que vocês falam, né? Então a gente entrega aquilo que vocês querem. Quem quiser alguma coisa, manda. Vocês têm um monte de... Eu também. Vamos compartilhar as dívidas. Quem sabe elas reduzem, né? Falei dívida propositalmente mesmo, tá, gente? Não era para ser dúvida. Eu falei dívida mesmo, porque é dúvidas ou dívidas. Às vezes a gente fica com dívidas com vocês, né? Por não entregar um conteúdo que deixem vocês com clareza. Porque aqui a gente está trazendo clareza. Raio-X, ele é o cara mais honesto que existe. Ele não erra nunca. Quem erra é quem interpreta, né? Então, se a gente tem clareza, a gente diminui a nossa chance de erro. Maravilha? Dica de hoje. Vamos falar da radiologia na ortopedia. Boa, Alisson, vamos falar. Estou preparando um assunto bem legal. Vamos chamar um ortopedista para a live, então. E ó, a dica para vocês que gostam de imagem, ó.
livro de clínica, tá? Um bom radiologista é um bom clínico ele não precisa ser um bom radiologista, ele precisa ter um bom radiologista para trabalhar. Tamo junto, Hélio Baguete, um abração, é nóis, e a gente vai encerrar por aqui, já que vocês não... Tão tímidos, né? Tão tímidos, quem sabe outro dia vocês se despertem. Vamos fazer assim, ó, na próxima live todo mundo com um copinho de vinho, para quem não gosta de vinho, uma cervejinha, para quem não gosta de cervejinha, cachaça, para quem não toma nada disso, chá. Beleza? Um abraço para vocês. Até mais. Urografia e escritora. Legal, hein, Caio? Pô, assunto massa. Os alunos da RVL tem uma aula inteirinha só sobre isso, cara. Tá? Fala um monte sobre urografia e escritora. Não se usa mais tanto, né? Por conta do ultrassom, mas a gente tem uma aula sobre isso e eu posso compartilhar um pouco desse assunto com vocês. Massa, galera. Tchau, tchau. Um abraço para vocês. Até logo. Uhul. Tamo junto.